Paciência. Como conquistar? Afinal de contas, essa é uma habilidade que nos desafia diariamente. Richard Bach, no seu livro Ilusões, ele escreveu uma frase que diz o seguinte: você ensina melhor o que mais precisa aprender. Gente, acho que essa é realmente a minha situação. O tema de hoje vai falar de paciência e esse é um exercício que eu treino, que eu tento fazer todos os dias. Eu até acho que eu estou melhorando, mas eu sei que eu tenho um longo caminho pela frente. Há duas paciências que nós vamos considerar hoje na nossa conversa. A primeira delas é aquela paciência que nós precisamos ter no dia a dia, na nossa rotina, aquela que a gente precisa para coisas menores. Existe também aquela paciência para os nossos grandes sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, né? Para coisas maiores. Então, para falar dessa virtude, eu vou contar uma pequena história de Buda. Buda e seus discípulos, eles decidiram empreender uma jornada na qual eles iam ter que cruzar vários territórios e cidades. Um dia, eles viram um lago ao longe e decidiram parar por ali porque eles estavam com sede. Quando eles chegaram, Buda disse ao seu discípulo mais jovem e mais impaciente: estou com sede, você pode me trazer um pouco de água daquele lago? O discípulo foi até o lago, mas quando ele chegou, ele percebeu que uma carroça de bois o estava cruzando. Aos poucos, é lógico, a água ficou turva e depois que isso aconteceu, o discípulo pensou: não posso dar ao mestre essa água lamacenta para beber. Assim, ele voltou, foi conversar com o Buda e disse: olha, a água está muito lamacenta, eu não acho que você possa bebê-la. Cerca de meia hora depois, Buda pediu ao discípulo que voltasse ao lago e trouxesse um pouco de água para beber. Mas a água ainda estava muito suja. Assim que voltou, disse a Buda: não podemos beber essa água. Devíamos ir até a cidade buscar algo para beber. Buda não respondeu e também não fez nenhum movimento. Ele apenas ficou lá. Depois de um tempo, pediu ao discípulo mais uma vez que voltasse ao lago e trouxesse água para ele. Como ele não queria desafiar o seu mestre, o discípulo foi de novo para o lago. No entanto, ele estava furioso. Não entendia por que o Buda tinha pedido para ele ir lá novamente. Não era mais fácil ir em qualquer lugar e comprar uma água, alguma coisa para beber? Afinal de contas, aquela água estava lamacenta. Bom, quando o discípulo chegou no lago, ele observou que a água agora parecia cristalina. Assim, ele coletou ali alguns jarros e levou para o mestre. O mestre Buda olhou para a água e daí disse para o discípulo: o que você fez para limpar a água? O discípulo não entendeu a pergunta. Era óbvio que ele não tinha feito nada. Buda olhou para ele e explicou: você esperou e deixou acontecer. Portanto, a lama assentou sozinha e agora a água está clara. Sua mente também é assim. Quando ela está lamacenta, você tem que esperar. Dá um tempo. Não seja impaciente, pelo contrário, seja paciente. E tudo alcançará um equilíbrio por conta própria. Buda ainda completou: você não precisa fazer nenhum esforço para se acalmar. Tudo passa por si mesmo, desde que você não se apegue a isso. Essa pequena história nos traz uma importante lição para que a gente adquira paciência. Paciência que deriva do latim pati, que significa, olha que interessante, padecer, sofrer, aguentar. Por isso, a impaciência consiste no não saber sofrer. Plutarco, que foi um historiador, filósofo e prosador grego que nasceu no ano de 46 e faleceu no ano de 126, tem uma frase que diz o seguinte: a paciência tem muito mais poder que a força. Gente, quem nos explica é o padre Francisco Faus em seu pequeno e maravilhoso livro que eu super indico, chamado A Paciência. Ele vai nos dizer que existem 3 tipos de contrariedades. A contrariedade provocada pelos outros. Sabe quando você se incomoda, se impacienta
com os modos desagradáveis de alguém falar, ou de olhar, ou de não olhar, de retrucar, ou de não responder, de esquecer ou de lembrar certas coisas a toda hora. Ou então você fica impaciente com o jeito que alguém dirige, por exemplo, ou a falta de pontualidade de alguém, ou então, às vezes, até porque a pessoa se adianta, né? Ou, enfim, se impacienta com a maneira que a pessoa age, como ela se coloca, enfim. O outro nos traz muitas impaciências. E tem uma segunda contrariedade, que é aquela que procede de nós mesmos. Então você fala assim, nossa, mas eu não acredito, eu sempre esqueço tal coisa. Ai, eu não sei porque eu fico sempre lembrando, ou porque eu gaguejo, ou porque eu sou muito desastrado, ou porque eu sou perfeccionista, ou porque eu sou apressado, ou porque eu procrastino, enfim, não faltam autocríticas para um impaciente consigo mesmo, para essa contrariedade que temos com a gente mesmo. Existe ainda uma terceira contrariedade que Fausto vai trazer. Vai falar da contrariedade provocada pela situação, pelas circunstâncias. Então, por exemplo, já faz não sei quanto tempo que eu estou desempregado. Desde que eu fiquei doente, não paro de tossir. E daí vem aquela impaciência. Justamente quando eu tiro férias, não para mais de chover. Essas situações da vida costumam nos causar muita impaciência. Então, essas três contrariedades, elas meio que contemplam quase todas as causas das nossas impaciências. Por isso, ao contrário do que normalmente a gente pensa que é a pressa que nos causa impaciência ou a rudeza, né? O que mais causa impaciência mesmo o que mais causa impaciência são essas contrariedades. E a impaciência, ela se dá quando a gente não sabe aceitar, ou então quando a gente acaba aceitando de má vontade aquilo que nos contraria e que nos faz sofrer. Vamos dar mais alguns exemplos disso. Por exemplo, você está na fila do mercado que não anda. E você já reparou que às vezes você troca de fila e a outra que começa a não andar? Isso nos causa uma imensa impaciência. Ou então quando você está na fila do pedágio, na estrada, né? Uma pessoa que age ou pensa diferente de mim, me causa impaciência. Uma espera na sala de atendimento. O elevador que está sendo carregado e você quer usá-lo. Um filho que não obedece. Uma pessoa próxima que discorda, que te contraria. Uma demora no retorno de um assunto importante. Ou, por exemplo, um objeto que você colocou no lugar errado e daí você não consegue achar. Alguém pedindo a sua atenção bem na hora que você quer terminar de assistir algo ou de escrever alguma coisa que é importante para você. Ou então uma situação em que você não encontra algo que você precisa muito e que às vezes outra pessoa pegou, outra pessoa colocou no outro lugar e aquilo te impacienta. Uma chuva no momento errado ou qualquer questão do tempo no momento errado. A sua palavra dita na hora errada e você fica, eu fui falar aquilo, naquele momento. Uma distração sua que causou um erro no trabalho, por exemplo. Pois é, gente, inúmeros são os exemplos, né? Exemplo é que não falta para nos mostrar momentos de impaciência, situações que realmente nos tiraram do centro. Mas na visão do estoicismo, a paciência é a mais heróica das virtudes. Para ser paciente, sim preciso ser forte, precisa ser senhor de si. É preciso coragem, porque é a sua capacidade de dar conta dos reveses da vida, dos atrasos, das demoras, de saber lidar com essas contrariedades, com desconhecimentos, com excessos e com faltas. Tudo isso que nos traz desafiadoramente situações que nos colocam diante de escolhermos uma postura de paciência ou de impaciência.
Então aqui isso não significa aquela falta de rigor moral, né? Nem de ser insensível, não tô nem aí, ou não vou tomar atitude, sou muito passivo. Mas é ao contrário, é ter um espírito forte, capaz de dar conta dessas contrariedades da vida. E a gente se pergunta, como é que eu faço para fortalecer essa virtude tão desafiadora? Novamente, é Francisco Fausto quem vai nos trazer luz a essa virtude, propondo oportunidades diárias e práticas para exercitar a paciência. Então vamos a algumas das propostas, né, das sugestões, das recomendações que Fausto nos apresenta. Bom, uma delas é escutar com atenção genuína. Se você for falar com uma pessoa, você realmente abrir os ouvidos e dar atenção e foco para aquela pessoa. Experimenta fazer isso no seu trabalho, na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, enfim, com seus amigos. Experimenta de verdade colocar a escuta atenta, genuína, como um propósito, e isso vai te ajudar a exercitar a paciência com o outro. Não comentar com todos e nem a toda hora sobre qualquer coisa que você sente. Por exemplo, toda hora você fala, eu sinto uma dor, porque eu tenho uma doença, um mal-estar. O tempo todo, esse tipo de postura de queixa, você vai elaborar isso e segurar, não vai ficar comentando a toda hora. Outro exercício bacana é não ficar reclamando a toda hora de coisas como porque tá muito calor, porque tá muito frio, porque a chuva, porque o trânsito, porque a fila, porque o ônibus lotado, porque o buraco na rua, porque o farol fechado, enfim. Recolhe um pouco a reclamação. Se propõe ali um dia, 2 dias, uma semana de não fazer esse tipo de reclamação. Renunciar decididamente a usar termos impacientes. Gente, isso é tão significativo, porque normalmente a gente tende a falar para o outro, você sempre faz isso. De novo você fez tal coisa? Já estou cansado porque você sempre faz isso, ou você sempre fala aquilo. É a 3ª vez que você não responde. Sabe esses termos? É a 3ª vez, de novo, já estou cansado, você sempre faz isso. Esse tipo de expressão, de termo, que demonstra uma impaciência com o outro. Uma outra ideia, uma outra recomendação, outro exercício proposto é substituir as cobranças repetidas e antipáticas por ações de colaboração. Então, você se prontificar a contribuir com o outro em algum esquecimento ou omissão, mas de uma forma afável, sabe? Acolhedora, gentil. Então, normalmente a pessoa esquece, mas ao invés de você falar assim, não colocou de novo no lugar, você pega e lá fala assim, eu vou colocar aqui. Mas não é que você vai falar assim, tô colocando aqui, viu? Onde você esqueceu. Não é nesse tom. É realmente de uma maneira acolhedora. Olha, tô colocando aqui, se você procurar, eu pus aqui. É completamente diferente essa relação, essa maneira como você se comunica com a falta do outro. Não implicar com pequenos maus hábitos, ou às vezes com cacoetes dos outros, né? Experimenta, faça um exercício de deixar passar, como se você nem reparasse neles, mas mesmo, sabe? Aqui, por exemplo, a pessoa fica tamborilando com os dedos na mesa e você sempre critica, para de tamborilar, sabe aquela coisa? Faz um exercício de simplesmente ignorar aquilo e pôr atenção no que a pessoa está falando, por exemplo. Uma outra recomendação, saber repetir calmamente a explicação. É muito comum a gente perder a paciência se a gente já explicou uma vez, explicou 2 e a pessoa ainda não entendeu. Respira, explica pela 3ª, pela 4ª, pela 5ª vez. Explica calmamente. Faça esse exercício. Não buzinar como reclamação. Isso no trânsito é a coisa mais comum. Alguém te fecha, alguém faz alguma coisa que te incomoda e daí a tendência assim é pôr a mão na buzina, é encarar a pessoa, né? Olhar bem para ela
encarar o agressor ou o barbeiro no trânsito, né? Não, você vai simplesmente continuar serenamente seu percurso e você não vai olhar para a pessoa. Você vai seguir em frente, você não vai buzinar, você vai deixar passar de coração, vai deixar passar em nome da paz, né? Fausto ainda nos propõe a importância de a gente ter consciência de que se nós trabalharmos dentro de nós a compreensão dos outros, a desculpa, o perdão, o serviço, tanto menos a gente acaba sendo impaciente com os outros, menos a gente se flagra impaciente diante de uma situação. Porque ao eu ter uma postura realmente de amorosidade comigo e com os outros, uma postura verdadeira de contribuir, de prestar um serviço, uma colaboração, de perdoar, de desculpar, mais você consegue sustentar a tua paciência com você, com os outros e diante das mais diversas situações. E uma atitude proposta, gente, que Fausto propõe, é fazer uma lista das coisas que me aborreceram e que mexeram com a minha impaciência, né? Então, uma das propostas diante dessa situação de impaciência que eu tive, que tipo de amor Deus me pediu ali? Que tipo de amor a vida me pedia ali? Que tipo de caridade, de coerência, de carinho, de perdão a vida me pedia? E mais do que isso, ele propõe uma reflexão. Se eu tivesse amado o tipo certo de amor, eu teria perdido a minha paciência? E a resposta, gente, invariavelmente vai ser não. Não, eu não teria perdido minha paciência se eu tivesse me colocado para aquela de coração, de alma, para aquilo que a situação pedia. Com mais perdão, desculpa, amorosidade, espírito colaborativo, compreensão, tolerância, carinho, generosidade. Todas essas outras virtudes, elas andam de mão dada com a paciência. E ele dá um exemplo que eu acho transformador, por isso, gente, ele é um livro muito pequenininho, eu vou ver se está aqui, eu mostro para vocês, mas ele é um livro pequenininho, mas ele traz riqueza, sabe, de conteúdo. Ele dá um exemplo que eu acho muito transformador. Ele vai dizer que todos os tipos de exercícios de paciência são exercícios de amorosidade, de amor. E o que ele vai falar nesse exemplo? Ele mostra uma experiência em que pessoas que chegavam em casa irritados, tristes, desanimados, mas que no caminho de volta para casa, no trânsito, no transporte, enfim, caminhando de volta para casa, eles começavam a trabalhar as suas mentes para, de uma forma bem serena, meditativa e em oração, eles traziam a seguinte reflexão: que iniciativa, olha que bacana isso, que iniciativa, que detalhe, que palavra eu posso preparar para que na minha chegada em casa eu seja motivo de alegria para as pessoas que vão estar lá, para os meus pais, para minha mulher, para o meu marido, para os meus filhos. Olha que riqueza isso, né? Eu achei isso tão lindo. Então, que iniciativa que eu posso, que prática eu posso levar, ou que palavra eu posso dizer, o que eu posso fazer de diferente para que quando eu chegar eu seja realmente um motivo de alegria e não um motivo de reclamação. Não é chegar lá, porque essas pessoas elas transformaram dessa maneira, elas deixaram as queixas, as críticas, as reclamações e passaram a ser motivo de alegria e paz na vida das pessoas que quando elas voltavam para casa. Então é uma atitude assim de mudança de postura mesmo, é um exercício, gente, de mudar a postura. Ao invés de eu chegar em casa esperando o que eles vão me dar para eu ser mais feliz, o que eu posso levar para que a minha volta seja motivo de alegria, seja um motivo de paz, seja um motivo de felicidade, seja um motivo de um ambiente mais sadio, de um ambiente mais leve. Esse é o exercício, essa é a proposta, é tirar o holofote do dedo apontado no outro, né? E trazer para você onde é que você pode fazer diferente.
Todos esses são exercícios que podem realmente ajudar a gente a trabalhar com muito sucesso, né? Podemos ser muito bem-sucedidos ao trabalharmos o nosso exercício de paciência, de dar conta, né? De dar conta das adversidades da vida. Porque a vida é cheia de desafios, cheia de adversidades, cheia de situações, de contrariedades, né? Mas como é que eu vou lidar com essas situações? O Isaac Newton, matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, que foi reconhecido como um dos maiores cientistas, né? Um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, e ele foi a figura-chave na Revolução Científica. Ele disse uma frase esclarecedora. Ele diz o seguinte: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Pois é, se Isaac Newton pode dizer que foi a paciência que foi transformadora no resultado, acho que vale a pena a gente pensar um pouco melhor nisso, né? Gente, é claro que não é fácil a mudança e a gente tem que ter, antes de tudo, uma paciência com nós mesmos, né? Porque é desafiador, com certeza a gente precisa ter paciência com a gente, porque é uma caminhada, é um processo, é esse processo que eu venho fazendo, por isso que eu falo, né? Eu queria muito trazer esse conteúdo de paciência, fazia tempo que eu queria trazer esse vídeo. Eu até comentei que eu queria trazer numa das lives ou num dos vídeos que eu publiquei um tempinho atrás, porque eu acho que é uma virtude importantíssima. E é uma virtude que eu tento trabalhar e que eu estou ainda em processo, e com certeza a gente sempre precisa, né, exercitar virtudes, né? Não nascemos com as virtudes todas prontas assim dentro de nós, antes fosse, mas as virtudes são esse processo de autoexigência, de esforço pessoal, de caminhada, né? É uma trilha que a gente segue, uma jornada que a gente faz em direção a essas virtudes. E por isso, justamente por isso eu quero trazer mais uma frase do ator, diretor, produtor, humorista, empresário Charlie Chaplin. Foi escritor, foi dançarino, né? Esse músico britânico, ele tem tantas virtudes, né? Como talento, como profissional. E ele tem uma frase dele que diz assim: eu aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que eu quero ser, e por isso eu devo ter paciência comigo. Mas eu aprendi também que eu posso ir além dos meus limites que eu próprio coloquei. Então, é uma caminhada na direção que a gente faz, na direção de nós mesmos, né? Então, vamos caminhando nessa direção com paciência com a gente, mas reconhecendo também as nossas potencialidades, a nossa capacidade, o nosso potencial de superarmos os limites que a gente se impõe. Ah, não, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Ah, eu não tenho paciência mesmo. Ah, eu sou assim e que se dane, sabe assim? Esse tipo de discurso já não cabe mais, gente. É preciso estarmos abertos para esse olhar para nós mesmos e não nos limitarmos a trabalharmos as virtudes, de sermos melhores, de caminharmos na direção de uma maior plenitude. Nem sempre a gente consegue, mas o processo, a busca é fundamental, é importante, né? Então, eu queria deixar esse recado para vocês sobre a paciência. Eu acho que é muito enriquecedora essa virtude, transforma a vida da gente, e desejo para vocês muita paciência. Vou pedir para você que me assistiu até aqui, se gostou desse conteúdo, compartilha com pessoas que você sabe que podem se enriquecer com ele. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para que você possa receber notificações todas as vezes que eu fizer novos vídeos. Eu faço vídeos bem curtinhos, eu faço vídeos mais longos, eu faço lives, enfim, vai acompanhando por aqui. E deixa seu comentário, me diz, você tem paciência? Essa é uma virtude que você já adquiriu ou você ainda está nessa busca, nessa caminhada? Então, comenta aqui comigo. E me siga nas outras redes sociais. No Instagram, Clara Aires Saúde, né? @Clara Aires Saúde, no Facebook, Clara Aires Saúde, tem o meu site, claraaires.com.br. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para o meu primeiro e-book,
O meu livro, o meu primeiro e-book é uma leitura rápida, leve, foi dedicado para as mulheres. São 5 inspirações para uma jornada feminina feliz. Então vai lá, confere as 5 inspirações, meninas, e compartilhe que vocês com outras mulheres, tá certo? Muito obrigada, paciência, vamos nos fortalecer nessa virtude. Beijos, tchau!